continuar sendo dependente desse Deus que tem o controle das nossas vidas. Eu aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Um eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Um eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Um eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Cara, dessa oportunidade em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Oh, glória! Aleluia! Convidar aqui o nosso amado presbítero Diego. Estenda as suas mãos para cá. Senhor Deus e Pai, eu aprendo, Senhor, que tudo que aqui fizemos para o Senhor. E este momento é um momento único onde o Senhor vai estar usando aqui o instrumento que se coloca à tua disposição para falar com cada um de nós. Prepara-nos, ó Deus, para que venhamos a entender o que o Senhor quer de cada um nesta noite.
e que essas palavras possam ficar gravadas em nossos corações. Ser com teu filho, tire de nosso meio tudo que possa tentar impedir que venhamos a entender o que o Senhor tem para nós. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Presbítero Gil. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 16, somente o versículo de número 24, capítulo 16 de Mateus, versículo de número 24. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, já foi falado aqui, hoje oficialmente nós estamos aqui, eu estou muito feliz também, e eu só posso resumir tudo isso, agradecer a Deus, e os irmãos podem contar sempre comigo, e também a gente ora pelos irmãos, e que os irmãos sempre orem por nós, porque somos um corpo. Irmãos, eu estou muito feliz, hoje de manhã nós tivemos uma santa ceia aqui. Olha, irmãos, se pudesse aquele culto não acabava. Que presença de Deus terrível nesse lugar, sabe? Muito bom, maravilhoso. Saí daqui 2 horas da tarde, não queria ir embora, irmão. Só fui porque minha esposa me obrigou, tá? E por último aqui, a criança sendo apresentada aqui, eu vi ela rindo. Se Deus quiser e você, eu quero também mais uma menina, filha, tá? Aí ela falou para mim que ela é ligada, né? Mas Deus não precisa, irmãos. Ele faz do jeito que Ele quer. Se tiver que fazer, Ele vai fazer, eu creio nisso, tá? A epígrafe é: o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. 24 diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Se alguém quiser, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quantos creem nessa noite que esta é a palavra de Deus? Tome seu assento, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu não vou me alongar, vou cumprir o horário. Só peço que você reforce a sua atenção. E eu estive preparando essa mensagem, é a primeira vez que eu vou falar a respeito desse tema, e eu separei aqui, não sou de separar temas, né? Mas eu acredito que o Espírito Santo ministrou meu coração. Então hoje eu queria falar um pouco sobre as características de um verdadeiro discípulo de Jesus. Eu preciso só explicar aqui que dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João foi o único que não mencionou a respeito dessa narrativa. Uma coisa também que me chama a atenção é que sempre que nós fazemos uma exegese, sempre que nós preparamos uma mensagem, sempre é bom quando você vai falar, principalmente no Novo Testamento, na biografia de Jesus, nós fazemos algumas comparações entre os evangelistas, para que a gente possa ter um entendimento maior. Quando eu digo isso, eu nem falo sobre linguagens diferentes ou traduções diferentes, mas na própria Escritura. Por que eu digo isso? Porque aqui em Mateus 16, 24, registra essa narrativa. Em Marcos capítulo 8, 24 e Lucas 9, 23, também registra essa narrativa. Mas cada evangelista expõe de uma forma diferente. Mateus, ele fala que aqui Jesus está falando aos discípulos. Marcos diz em 8, 24 que Jesus está falando à multidão e aos discípulos. E Lucas, ele tem uma palavra, né, uma escritura mais universal, e em Lucas 9, 23 ele diz que é a todos, ou seja, estes todos estão dentro desse todos, os discípulos e toda a multidão que seguiu Jesus durante os seus 3 anos e meio. Por que eu estou dizendo sobre isso? Porque aqui a palavra, o ensinamento, se podemos dizer aqui, a doutrina de Jesus é para todos. Então todos têm a oportunidade de se tornarem discípulos. Os discípulos que já são discípulos logo serão apóstolos.
E a multidão que também segue a Jesus tem a possibilidade de se tornar discípulo. Nós, se pudéssemos aqui falar também sobre a multidão, nós vamos perceber que dentro da expressão multidão, nós podemos resumir que existem pessoas que só estão ali naquele ambiente, ao lado de Jesus, procurando o Senhor Jesus pelos feitos, pelos sinais. Isso prova, João ele relata sobre isso. João ele é tão enfático sobre isso, que após um momento tão marcante da igreja, ou melhor, de ato da criação da igreja que está se inaugurando nos evangelhos, João ele fala que Jesus, após multiplicar pães, ele percebe que a multidão está seguindo Jesus pelo pão que perece, pelo pão que alimenta o estômago. A multidão está seguindo Jesus por aquilo que ele pode fazer. E aí Jesus ele muda o discurso e ele começa a falar sobre o pão da vida, sobre o pão que permanece, que é ele mesmo. Então Jesus ele quer ensinar a multidão que Jesus é muito mais do que um supridor. Jesus é alguém que veio mudar a alma. Jesus é alguém que veio alinhar a alma, o espírito, a mente diante de Deus. Também o contexto aqui é algo também muito importante de dizer. O contexto do capítulo 16, se nós formos aqui nos debruçarmos sobre esses capítulos, após a morte de João, Jesus ele começa a fazer o seu chamado, ele multiplica os pães por 2 vezes, e logo no capítulo 16, aqui está acontecendo uma questão muito importante. Os fariseus, os saduceus estão começando a acompanhar o ministério de Jesus. Perceba os irmãos que aqui pelo menos há 3 galerias de pessoas que seguem a Jesus. Os discípulos, porque decidiram abandonar as suas vidas para viver a vida que Jesus tinha para eles. Não sabiam o que iriam comer, não sabiam o que iriam vestir, não sabiam para onde iam, mas sabiam que o melhor caminho era estar ao lado de Jesus. Não sabiam o que seria no dia de amanhã, na noite, que eles antes de dormir não saberiam o que Jesus faria no outro dia, mas eles estavam ao lado de Jesus. Existia a multidão que só caminhava até onde queria, que só caminhava até onde tinha recursos para si, mas também existia os saduceus, os fariseus, que se gastavam em estar ao lado para poder criticar, que se gastavam em estar ao lado para conseguir alguma brecha, alguma questão que pudesse colocar Jesus contra a multidão, Jesus contra os discípulos. Então, o próprio Mateus ele fala aqui a respeito do cuidado que Jesus ele transmite aos discípulos sobre o fermento dos fariseus. Isso também eu acredito que pode ser também um recurso para as nossas vidas. Se você receber alguém na sua casa e essa pessoa entrar para a sua casa, dentro do seu lar, com a sua família, e essa pessoa ela parar de ter um momento com você afetivo para falar da vida de alguém, irmãos, tire essa pessoa da sua casa. Irmãos, corte essa pessoa da sua casa. Não aceite alguém entrar dentro da sua casa para transmitir uma fofoca, uma contenda a respeito da vida de alguém. Porque se você ouve, você tem participação. Se você libera, você está em comunhão. Diego, o que é isso, irmão? Irmãos, antes de Jesus ressuscitar a filha de Jairo, o texto diz que Jesus expulsa as pessoas que estão dentro da casa de Jairo e que estão repugnando o que Jairo está fazendo e o que Jesus tem a fazer. Então muito cuidado, irmãos. Se você, pelos corredores da igreja, de repente alguém quiser fazer algum paliativo, algum apontamento, irmão, se não está à frente da obra, se não é alguém que está com alguma responsabilidade, não dê ouvidos, porque isso permite que o diabo possa trabalhar. Jesus disse aqui mesmo que nós temos que nos acautelar, que nós temos que nos guardar com os fermentos que os fariseus, irmãos, fariseus são religiosos, fariseus andam ao meio do caminho que Jesus está seguindo. Então eu preciso fazer você entender que não é algo pessoal, mas que é algo no corpo que nós precisamos nos guardar. Porque muitas vezes uma palavra define o nosso caminho. Muitas vezes algumas pessoas, elas por não conhecerem outras pessoas e ouvem
um relato de alguém sobre alguém, acabam não gostando de uma pessoa, sem ao menos dar a oportunidade de conhecer. Eu estou falando alguma besteira aqui, irmãos, ou é a verdade que eu estou dizendo? Bem, então eu precisava dizer isso aqui, porque é nesse momento que Jesus está ensinando, Jesus está falando, e de repente Jesus percebe que há ainda uma falta de equilíbrio no meio dos discípulos. Isso é normal. Eles estão iniciando a sua chamada, eles estão ao lado de Jesus e estão ainda aprendendo. E de repente, no capítulo 16, versículo 17, Jesus ele diz, no versículo 16, Simão Pedro respondendo, porque no versículo 13, melhor dizendo, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos dizendo: quem dizes aos homens ser o filho do homem? Jesus interroga porque Jesus ouve os burburos que os saduceus e os fariseus estão tentando denegri-lo perante as pessoas. E de repente, o versículo 15 diz que Jesus pergunta: e vós? Porque eles diziam que as pessoas estavam falando, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Mas Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro ele tem uma certeza. Pedro ele está absorvendo aquilo que é ensinado. É por isso, irmãos, que nós ministros sempre nos preocupamos. Irmãos, eu louvo a Deus porque essa igreja é uma igreja da palavra. Terça-feira aqui a nossa irmã Leia trouxe uma palavra muito abençoada. Os cultos de terça-feira aqui, irmãos, deveriam ser os mais cheios de crentes que estão famintos pela palavra de Deus. Porque aqui existem pessoas de fato, irmãos, que estão se abdicando do seu tempo para poderem servir a igreja de Cristo. Então, aqui, Pedro ele traz esse feedback. Ele diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que, através disso, Jesus ele lança uma palavra sobre ele receber as chaves, que é a ligação através da oração, através da santidade, através da vida com Deus. E de repente, Jesus ele vira a página do ensino e traz uma outra matéria. E qual é essa matéria? Desde então, versículo 21 do capítulo 16, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus ele abre o leque do evangelho que ele está pregando. Jesus ele mostra só um pouquinho do que um líder aqui Jesus está para cumprir na sua vida. E de repente, o mesmo Pedro que sabia quem ele era, ele toma parte e começou a repreendê-lo dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E aí Jesus repreende Pedro, e olha que interessante, está no texto, versículo 23, por favor, coloque aqui no Data Show, capítulo 16, versículo 23. Ele, porém, voltando-se, Jesus disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você está sendo usado porque ainda não entendeu que o evangelho tem o pilar do sofrimento. O evangelho tem os pilares de uma vida de abnegação. E nós precisamos nesta noite, sobre isso que eu quero falar nesta noite. Eu quero falar das características de um verdadeiro discípulo, que entende a mensagem, que entende a fala, que entende a vida do nosso Senhor Jesus. Tanto que Mateus ele coloca aqui na epígrafe que o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. A primeira característica está aqui no próprio texto, capítulo 16, versículo de número 24. Jesus disse assim: se alguém quiser
Aqui, irmãos, não é obrigatório. É se alguém quiser. É se alguém decidir. Se alguém tomar no seu coração, abraçar a visão de Jesus, a caminhada, e ir com Jesus durante a trajetória dele na terra. Aqui é a vontade própria, uma decisão peculiar, individual, o poder da escolha. E eu preciso dizer aos irmãos que Jesus aqui ele está falando de algo que ele mesmo viveu, porque ele mesmo quis seguir a este propósito. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 7 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O nosso Senhor Jesus também quis seguir o plano que a Trindade tinha traçado para a humanidade. Ele mesmo, Paulo vai dizer em Romanos, que se aniquilou e veio nesta terra para padecer, para que eu e você hoje viéssemos estar aqui tributando este culto de celebração a um Cristo que desceu dos céus e que morreu nesta terra e a terceiro dia ressuscitou. E se você decidiu seguir, continue nesta caminhada, continue nesta escolha. Você foi igual a Maria, tomou a melhor parte de estar ao lado de Jesus, e que nesta noite o Cristo de Deus te dê forças através do Espírito de Deus, para que você não volte atrás da decisão que você tomou. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Segunda característica está também no texto, por favor, deixe no Data Show. O versículo 24 diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se, ou negue-se em algumas traduções. Aqui, irmãos, tanto renunciar quanto negar é abrir mão dos próprios interesses pela chamada que Jesus tem. Eu precisava dizer isso aqui no começo, para que essa palavra não fique subentendida só obreiros. Aqui Jesus está condicionando a multidão também. Então, se ele fala a multidão, ele fala a qualquer um que segue a Jesus. Se você quer seguir a Jesus, se você continua seguindo e precisa, aqui nesta noite, observar estas características. A primeira, você já fez. Você escolheu a melhor parte. A segunda é abrir mão de alguns interesses pessoais. Paulo vai dizer que ele tem prazer em se gastar pela obra, que ele tem prazer, se for necessário, para ele a morte é vida. Eu não estou dizendo que você não pode ir no shopping com a sua família, mas não deve ser a prioridade sempre. A prioridade deve ser você servir a Cristo e cumprir o que Ele tem para a sua vida. É uma renúncia diária. Nós renunciamos os nossos interesses pessoais. Eu não posso equiparar essa ação com a nossa vida, porque é bem difícil tomar uma decisão como essa. Mas será que você, já por alguns minutos estudando em casa, você já viu a atitude que Abraão teve? De pegar o seu filho, amarrar o seu filho para sacrificar a Deus, porque Deus mandou. Eu queria que por alguns minutos você esquecesse Isaac e observasse a abnegação de Abraão. E se você ler o texto, a Bíblia diz que ele tem fé, porque ele fala para os seus servos: ó, fica aqui, porque tem gente que só tem que andar, Kleber, até um tempo. Daqui para cá é só eu e Isaac. Fica aqui e me aguarda, porque daqui para cá é mais profundo. Talvez você não tenha fé para isso. Então fica aqui. A gente vai lá, vamos ofertar e vamos voltar, eu e o menino. Olha que fé louca. Irmãos, as pessoas não vão entender o que Deus prometeu a você e os posicionamentos que você fez. Irmãos, há muitos anos atrás, eu queria muito casar. E uma vez o pastor falou assim:
Você, que Deus está falando no teu coração, se você quer dar o teu melhor para Deus, dá hoje. Irmão, meu melhor é R$187 do exército, salário de recruta. Eu não tinha condição nenhuma de casar, mas sabia que essa garota era a mulher de Deus que Deus tinha para minha vida. E eu falei para ela, a gente vai casar no que vem. Ela falou, não tem como. Irmão, peguei tudo que eu tinha no bolso e dei. Era a minha passagem do quartel. Coração apertado, e de repente o pastor falou assim, usado por Deus. Irmãos, isso não é uma aplicação universal, isso é um testemunho pessoal. E de repente eu dei. Cheguei em casa, ela ligou e falou assim, vamos se encontrar hoje, sexta-feira? Eu falei, vamos, aqui na casa da minha mãe. Mãe, prepara alguma coisa aí, pelo amor de Deus, que eu fiz um voto com Deus aqui. Não tem como levá-la para lugar nenhum. E aí de repente ela falou isso, e eu falei assim, tá bom, vem. E ela querendo me testar, porque ela já tinha se ligado que aconteceu alguma coisa. Ela falou assim, vamos ali comer. Falei, Valquíria, deixa eu te contar uma coisa. Deus falou no meu coração, eu fiz isso. E ela falou assim, você é louco? Falei, não faça isso. Se você não tem fé para fazer, não critique quem faz. E aí ela entendeu, e hoje nós estamos aqui casados, e Deus supriu todas as nossas necessidades. Então, se Deus colocou no seu coração que você tem que seguir, e que tem que abrir mão, e que tem que fazer, faça, mas faça para Deus. Se entregue para Deus, mergulhe para Deus, viva para Deus, padeça por Deus, e Ele irá suprir todas as suas necessidades. Deus não te deixará em falta. Oh, aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Jesus também se renunciou, porque Filipenses diz, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Foi entregue como uma ovelha muda, calado. A terceira característica de um verdadeiro discípulo está no texto: tome sobre si. Tomar aqui é carregar, em alguns outros contextos, suportar ou levantar sobre si. Um discípulo, ele é reconhecido por levar as mesmas marcas, os mesmos exemplos do seu mestre. Os discípulos naquela época eram conhecidos pela própria vestimenta de judeu que carregava, que usava. Tanto que aquela mulher, alguém que a história diz que Pedro está fugitivo porque negou. Mas observaram Pedro e falou, tu é um daqueles, porque você anda igual, fala igual e se veste igual. Irmãos, vamos ser sinceros. Quantas pessoas hoje estão muito longe de se aproximar daquilo que Jesus nos ensinou. Oh, irmãos, quando eu falo isso, irmãos, eu falo também de vestimenta. Eu falo de todas as atitudes. Porque, irmãos, muitas vezes a gente tem mais equilíbrio para estar nas coisas de fora secular do que reverência na própria casa de Deus, do que o zelo, do que o cuidado. E muitas vezes nós estamos em lugares que são estratégias para Deus nos usar. Eu lembro também no quartel, que nós fomos para o acampamento do curso de cabo, e de repente eles quebraram ali uma galinha no pescoço, cortaram ela e começaram a botar no sangue para a gente beber. A gente já estava 5 dias no meio do mato, irmão, cheio de fome. Tinha acabado de sair do curso de soldado, fui para o curso de cabo. E de repente, eu no meio daqueles garotos todos, eu falei assim, eu não vou beber isso. Não vou beber. Sangue de animal, não vou beber. Eles vão me escorraçar aqui, mas não vou beber. Só que eu tinha me alistado para estar ali. O curso você se alista. Você é indicado e faz o que quer. Só que a minha fé foi tão grande que eu falei assim, irmão, não vou pegar isso, Deus vai me... Eu não sei o que aconteceu, me esconderam ali no meio daquele, e aquele pote foi passando, eu só fechei o olho, todo sujo de lama, com capacete, eu só vi o pote do sangue indo para um lado, para o outro, e quando eu vi já tinha acabado tudo, irmãos, porque eu vi que se aquilo me manchasse diante de Deus, eu estava descumprindo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Que nessa noite o Espírito de Deus nos dê discernimento daquilo que falamos, fazemos, postamos, para que nós não venhamos trazer escândalo, mas ao mesmo tempo que nós possamos ser a própria carta aberta de Cristo para as
vidas que estão aí fora. Oh, glórias a Deus. Perceba aos irmãos que aqui a cruz não é uma opção, mas é uma exigência. Existem pessoas que estão sendo treinadas a não viverem uma vida de sofrimento. Você determina e Deus faz. Você ordena e Deus faz. Você faz e Deus é obrigado a se render a ti. Irmãos, isso não é o evangelho que Jesus pregou. Nós vamos ter tempos de bonança com a nossa família. Nós vamos ter, como o irmão teve hoje, apresentações de vidas que estão chegando na terra. Mas nós também viveremos tempos difíceis. E Jesus não nos deixou enganados sobre isso. Sem cruz não há vinde após mim. A cruz que Jesus carregou nos possibilitou a vida, a salvação e a possibilidade de hoje nós estarmos no caminho que Ele preparou para mim e para você. Quarta característica: siga-me, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Falando ainda sobre cruz, tem um ditado muito popular, né, que foi tirado da própria Bíblia, que Deus não dá uma cruz que você não pode. Irmãos, é isso aí. Então saiba de uma coisa: se está doendo e você está aqui, é porque você ainda tem força para carregar essa cruz. Quando acabar a sua força, Deus sempre enviará um Simão Cirineu, que se chama Santo Espírito de Deus, que conhece as nossas forças, os nossos gemidos inexprimíveis, e que nesta noite pode alegrar o teu coração, para você carregar esta cruz, para as tuas mãos se fortalecerem nesta cruz, que o Espírito de Deus te fortaleça nesta noite. Oh, glórias a Deus. Siga-me. Siga-me aqui no grego é equileutos, significa uma estrada. Então Mateus ele está querendo dizer que Jesus ele está mostrando que o seguir é como estar ambos no mesmo caminho, como se Jesus já estivesse no caminho e os discípulos e a multidão que fossem entendendo o propósito seguisse este caminho. Ele mesmo disse que já estava, que ele era o caminho, a verdade e a vida, em João 14:6. Só que, falando sobre esse caminho, existem duas coisas aqui que, de certa forma, nós precisamos absorver para a nossa vida, para seguir, depois de querer, de renunciar e de tomar sobre si. Para seguir a Jesus requer duas coisas. Primeiro, ceder para Jesus. Existem pessoas que estão fugindo do seu chamado, porque não estão cedendo a Jesus. Existem pessoas que estão com dores. Existem pessoas que estão sofrendo na vida, porque não abriram mão da sua autossuficiência, para entregar a sua vida no controle de Deus. E quando eu digo isso, entregar a sua vida, não é aceitar Jesus não, irmãos. Porque tem pessoas que já aceitaram, já são batizados nas águas, mas ainda não entregaram o controle. Ainda não cederam, ainda não entenderam que é Cristo que deve governar a sua vida. Segundo, nós devemos também, isso é muito difícil, ceder por pessoas. Nós precisamos expor o evangelho genuíno, e o evangelho genuíno é amor, e muitas vezes a gente não perdoa. Muitas vezes nós fazemos autoanálise de pessoas que Deus nem pediu a gente a opinião. Muitas vezes nós somos juízes de pessoas que mereciam amor. Irmãos, eu preciso, em nome de Jesus, que você entenda que julgar é uma coisa e a outra coisa é a justiça. A justiça de Deus está na sua palavra. Paulo ele deixa isso muito bem claro na carta de Coríntios. Quem pecou deve ser disciplinado, porque aquele que pecou é disciplinado não só por ele, porque disciplina não mata, disciplina traz saúde. Mas quando alguém é disciplinado, também mostra para aqueles que estão ali, que se acontecer isso, também será um resultado na vida dele para um ensinamento. Estou dizendo isso porque, irmãos,
Quando eu voltei para Jesus, divorciado da minha mulher, casei com ela, o pastor me deixou 1 ano. Eu não morri, estou aqui. Lá não podia tomar ceia, a minha esposa cantava e eu não cantava. Eu não sentava junto com ela e o pastor soube me chamar e falar. Eu fiquei 1 ano. Um grande amigo meu hoje mandou uma mensagem, um exegeta de Cordovil abençoado. Também teve um problema, voltou e a minha esposa, muito alegre dentro do carro, vindo para cá, disse: filho, o fulano voltou. Eu falei: eu estou sabendo, ele já falou comigo. E eu fui um dos poucos que disse para ele: ó, independente do que está acontecendo, eu estou contigo. E aí ela falou assim para mim: olha, ele está em tal igreja, ele vai. Não, eu falei: ô Valquíria, ele agora tem que sentar para beber água e comer pão igual Elias na caverna, para depois ser enviado. O que nós precisamos entender é isso. E sobre essa questão aqui, o amor, irmãos, nós precisamos abrir mais o nosso coração. Às vezes a gente não tem mais paciência pelas pessoas da nossa igreja do que pela nossa família, do que pelos nossos, que Deus confiou a nós. Já desistimos muitas vezes do que Deus pode fazer. Isso não estava preparado aqui não, irmãos. Mas Deus quer falar com alguém aqui nessa noite. Abre o teu coração, porque eu sou um Deus que transformo. Sou eu um Deus que levanto. Sou eu um Deus que convenço. Mas você precisa exercer a sua fé. Deus está falando aqui, irmãos. Por último, um verdadeiro discípulo, ele precisa ter domínio próprio. Os frutos do Espírito Santo, autocontrole para não se perder no caminho. Irmãos, quantos homens e mulheres de Deus, que Deus usava numa profundidade absurda, e hoje estão servindo de escárnio para a sociedade, hoje estão apoiando questões que são contra a Bíblia e contra a família, porque não tiveram autocontrole. O que não dizer de Lana Holder, uma das mulheres que a gente sentava para ouvir, e que hoje tem um ativismo, e a igreja precisa se posicionar, e a gente precisa ir para a rua com placa, quebrar tudo? Não, nós temos é que pregar a verdade, nós temos é que falar a verdade. Da porta para cá, quem manda é Deus. Daqui para fora o diabo pode reinar, mas a Bíblia diz que o Filho de Deus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo, e nós não podemos aceitar. Não podemos. Eu digo isso porque o próprio Pedro, em meio ao caminho, João capítulo 6, versículo 66, estou encerrando, diz: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também? Irmãos, como dói você tomar a frente daquilo que Deus colocou no teu coração, e você vê pessoas se afastando porque não tem coragem de pisar num chão sem ver ele. E de repente no versículo 68 diz: respondendo-lhe pois Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, Pedro, ele oscilou diversas vezes, mas Pedro sabia, em meio à sua vida de altos e baixos, que Jesus era o único caminho, que Jesus era o único que poderia o dar vida eterna. Que nessa noite você venha fazer uma autoanálise da vida que você tem levado. Será que você tem questionado mais do que obedecido? Será que você chega na igreja, na casa do Senhor, e já chega com aquele sentimento ruim? Será que o próprio erro não está na forma que você decide as coisas? Existem questões que muitas vezes não é o diabo, muitas vezes somos nós que tomamos decisões
sem ao menos falar: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Que nessa noite Deus te abençoe, que nessa noite você fique com essa palavra. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe o presbítero Diego, essa palavra maravilhosa. Estamos chegando ao final